Os 7 pecados capitais e por que eles podem ser realmente muito bons na construção da apresentação do teu pitch. Bem, o meu amigo Pedro Guedes da User Contas me lançou um tema, na verdade um desafio, de falar como a gente pode abordar dentro de um pitch as dores do cliente, ou seja, as dores do teu público, de uma forma que fique algo atraente, enfim, de forma que a gente gere desejo. Pedro, primeira coisa, cara, trabalhar a dor em uma apresentação é o básico. Na verdade, você parte da dor para poder criar a tua solução. Se você não entende bem qual é a dor do teu cliente, você não vai nem conseguir gerar uma solução quanto mais inovadora. Então, primeira coisa, entende bem o que é a dor. E dor é diferente de problema, tá? O problema é aquilo que você identifica como algo que tem que ser resolvido. A dor é como esse problema está interferindo no dia a dia do teu cliente, do teu público. Ou seja, mexe com o cotidiano, mexe com o dia a dia, mexe com sentimentos. Se você consegue identificar como o problema está atrapalhando a vida do teu cliente, aí você chegou na dor. E na verdade esse é o básico. Se o teu público tem a dor de precisar de alguma coisa que é muito cara, tu vai tentar desenvolver alguma solução para oferecer no preço mais barato. Se a dor do teu público não conseguir ter acesso a algo, você vai inventar alguma solução que seja mais acessível. Se a dor do teu cliente tem a ver com o tempo, ele demora muito para conquistar alguma coisa, você vai fazer uma solução que dê a ele uma conquista em bem menos tempo. Então, na verdade, a dor, ela é o básico. Agora, como você trabalhar desejo, ou seja, como você ir além de uma simples questão de entregar o outro lado da moeda da dor, aí sim você vai precisar de outros elementos e vai precisar ser um pouco mais do que reativo, né? Porque quando você identifica a dor e tenta entregar o oposto, né, você está simplesmente reagindo a alguma coisa que já existe. Agora, quando você quer despertar desejo e quer ir além da dor, aí você tem que ser ousado e você tem que entender outros elementos que vão mexer com a cabeça do teu público. E é aí que entram os 7 pecados capitais, porque se você parar para pensar, os 7 pecados capitais nada mais são do que 7 grupos, 7 grandes grupos de desejos. Desejos tão fortes que tiveram que criar uma regra, né, para poder conter esses desejos, para poder conter tudo isso que as pessoas querem tanto, né, e que faz tão parte da natureza humana. Né? Os 7 pecados capitais, na verdade, são desejos que todo ser humano tem. E se não souber controlar, pode ser que atrapalhe a vida. Então, se você parar para pensar nos 7 pecados capitais, em cada um deles você vai identificar grandes grupos de desejo que você pode despertar na cabeça do teu público. Por exemplo, a ira, né, ela é um grande desejo, né, ela representa um grande desejo, um desejo de vingança. Né? Por mais que essa vingança não vá resolver as coisas, não vá acabar com os problemas, mas é um desejo de sentir esse prazer de se vingar. É muito mais para você saciar essa vontade tão grande, né, do que para resolver algum tipo de problema. A ira não resolve nenhum tipo de problema, né, mas vai te dar esse prazer. Se você parar para pensar, por exemplo, na gula, né, a gula nada mais é do que o desejo pelo consumo desenfreado, sem limites. E não tem simplesmente a ver com comer ou beber. Na verdade, tudo aquilo que você faz e quer fazer repetidamente, sem colocar um limite, e acaba te atrapalhando, isso tem a ver com a gula. Sabe, por exemplo, aquele joguinho do celular que quando você começa a jogar você não quer mais parar e de repente você deixa de fazer alguma coisa que deveria ter feito, deixa de ir para um compromisso que tinha hora marcada, você simplesmente só quer ficar ali na frente do celular jogando e consumindo cada vez mais. Pode parecer besteira, mas isso é a gula, né? Se você parar para pensar um pouquinho mais no teu cotidiano, você vai ver que na palma da tua mão
tem diversos aplicativos, diversas soluções que tem como base esses 7 pecados. O Tinder, por exemplo, ele se utiliza muito de 2 desses pecados. Bem, o principal deles, obviamente, é a luxúria, que é o desejo pelo prazer carnal, né? E não só saciar esse desejo, como provocar esse desejo nos outros. Isso tem a ver com a luxúria. Porém, o Tinder não teria dado tão certo se ele também não atuasse com o pecado da preguiça, né? Que a preguiça é o desejo pelo ócio, de não fazer nada e cada vez menos. Então, o que é que o Tinder promete para você? Né? Que você vai atrás de saciar esse desejo, esse prazer carnal, de provocar desejo nos outros, mas sem precisar nem sair de casa. Ou seja, você não vai ter trabalho. Antes você tinha que planejar um final de semana, ir para alguma festa, conhecer pessoas, né? Tentar dar aquele bom e velho queixo que o cearense tem. Hoje você não precisa disso, né? De onde você está, até deitado na sua cama, você simplesmente começa a rolar as fotos para um lado ou para o outro, para dizer se quer ou não quer, e se de repente der match, você vai começar uma conversa ainda do mesmo lugar que você está. Ou seja, preguiça, ócio, não fazer nada, né? Então, quer despertar desejo nas pessoas? Começa a conversar com os 7 pecados, cada um dos 7 pecados existentes na cabeça do teu público, porque eles existem. Não adianta negar, eu também não estou fazendo esse vídeo para ser politicamente correto, mas a grande verdade é que se você quer provocar esse grande desejo, você vai ter que ser aquele capetinha que fica no ombro esquerdo do teu público, porque do lado direito ele já vai ter um anjinho dizendo para ele, cara, é o seguinte, tu não precisa disso, né? Para pensar mais um pouco. E tu do lado esquerdo vai ter que ser mais forte do que isso. Até para poder completar um pouquinho mais desse raciocínio, eu vou utilizar um pouco do conceito abordado pelo André Diamante na final dos Corredores Digitais, fez uma palestra espetacular, abordando o conceito que ele está utilizando para escrever o livro dele, que ainda nem saiu, mas já estou super apaixonado, que é a Sex Startup. Ou seja, como transformar a tua startup, o teu negócio em algo realmente atraente. E ele vai abordar o estudo de Freud, que fala da construção da psique baseada em 3 elementos, que é o id, o ego e o superego. De maneira bem resumida, o id tem a ver com todos os desejos mais primitivos, mais bestiais, não importa a lógica, não importa se é algo irracional. O id quer simplesmente satisfazer um prazer, um desejo. Por exemplo, o desejo de comer, o desejo de brigar, o desejo de fazer qualquer outra coisa. Mas ele quer satisfazer esse desejo, não importa se ele tem uma lógica ou não. O id ele é muito guiado pelo princípio do prazer, porque é simplesmente isso que ele quer, saciar um prazer. O outro lado da moeda é o superego, que quer dizer o além do eu. Enquanto o id está pouco se lixando para as pessoas ao redor, para o mundo ao redor, para a sociedade, regras, religião, o superego está pedindo para ele se importar sim com tudo isso, né? Porque tem alguém vendo, você tem que se vestir de maneira adequada, você tem que falar com as pessoas de maneira adequada, tem que atender a todas as regras. E no meio dos dois tem alguém tentando fazer aquele equilíbrio de pratos, né? Para que a tua vida não se acabe por conta de um desejo, que é o ego, que quer dizer o eu. Porém, ele é guiado pelo princípio da realidade. Ele tem os mesmos desejos do id, porém, ele se preocupa com o contexto em que ele vive. Afinal, ele não pode simplesmente satisfazer um desejo e deixar que a vida dele se acabe por conta disso. Quer apresentar algo realmente desejável e atraente? Identifica que tipo de pecado você pode apresentar para o id e para o superego do teu cliente. Ou seja, quanto mais você entender do cotidiano, dos desejos, do que ele quer, dos prazeres do teu cliente, melhor tu vai construir uma apresentação, um pitch, para que ele realmente queira e deseje muito o que você tem. Ok? Meu amigo Pedro, espero ter saciado esse seu desejo por saber um pouco mais sobre pitch. Quem quiser saber mais alguma coisa sobre apresentações, manda um tema que a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, pessoal!